aqui com o professor ilustríssimo Alexandre Bahia, onde possui um tremendo histórico e currículo, né, gigantesco. Ele é doutor pela UFMG em Direito Constitucional, possui vários artigos publicados, já foi nosso professor aqui na FAMIG, dá aula também em várias instituições e hoje está aqui conosco para poder expor um pouco, na verdade fazer um bate-papo conosco a respeito da união homoafetiva, que é o tema nosso, né, do nosso trabalho interdisciplinar. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Antigamente a gente observava que esse assunto, essa questão de se assumir, um homem chegar a ponto, né, de assumir para a sociedade que possui um sentimento, tem um afeto por outro homem, ou uma mulher que tem um afeto, né, para uma outra mulher, isso era tido como um escândalo, né, não era bem visto para a sociedade. Então nós gostaríamos de saber qual que é a sua opinião a respeito tanto dessa discriminação, também dessas represárias que as pessoas antigamente sofriam porque não poderia manifestar, né, qual que era a sua real opção, a sua orientação sexual, né, qual que na verdade era o seu desejo. Então eu gostaria que você expôsse para a gente, fizesse a abertura dessa nossa entrevista, expondo um pouco desse momento histórico anteriormente e nos dias de hoje, como que está sendo visto. Bom dia. Obrigado primeiro a Viviane e todos do grupo por terem me chamado. Eu fico muito feliz de poder estar de novo na família, ainda que virtualmente, falando. É interessante a gente pensar que a questão da orientação sexual é só a atual questão em voga, né? Porque você imaginar que até os anos 60, 70, as mulheres que eram divorciadas eram discriminadas, que até a atual Constituição, filhos havidos fora do casamento tinham registros do tipo filho espúrio, filho adulterino, e isso constava na certidão de casamento e tal. Você vai vendo que, na verdade, a sociedade vai trocando os seus preconceitos e trocando as suas dificuldades. Então, é claro que, de repente, pode parecer para uma pessoa que não tenha muito contato com isso, que está aumentando o número de homossexuais no mundo, quando, na verdade, o que você tem é mais pessoas mostrando isso como algo, lutando por isso e mostrando como algo natural, como algo que faz parte da diversidade humana. Então, antigamente, você tinha pessoas que não se casavam, né? Eram os tios solteirões, as tias solteironas, não que todo tio solteirão ou toda tia solteirona fossem, mas uma boa parte eram, né? Ou então se casavam e viviam uma vida de não se reconhecer, de não assumir, achava que isso era normal. Sim. E diante desse histórico, dessa realidade que era antes e a dimensão que está tomando nos dias de hoje, para você, qual que é os desafios, né, para que de fato alguém que queira, né, tanto homem, seja mulher, que queira realmente se assumir, queira realmente levantar essa bandeira e casar, conseguir casar, chegar ao ponto, né, de legalizar todo esse processo para ter a união homoafetiva ou até mesmo o casamento. Quais são os desafios para chegar até esse ponto? Então é interessante a gente pensar que, apesar de ter tido essa decisão recente do STF, da DPF 132, o Judiciário no Brasil já reconhece uniões homoafetivas desde o final dos anos 90, início dos anos 2000. A primeira decisão nesse sentido no Brasil vem do Rio Grande do Sul, do ano 2000, em que se reconheceu como entidade familiar a união homoafetiva. Então, mesmo antes da decisão do STF, vários tribunais já reconheciam a união estável como uma entidade familiar, gerando direito de pensão, gerando direito à meação de bens, enfim, gerando praticamente todos os direitos de qualquer outro tipo de união estável. Certo. E é possível a gente diferenciar, porque como somos leigos no assunto, né, e esse trabalho é uma oportunidade até mesmo da gente conhecer e tirar as amarras, né, relacionada a esse tema, que nós sabemos que a sociedade ainda tem uma resistência, ainda tem aquela dificuldade de compreender, né, que não é nada demais um homem querer ter realmente, assumir uma relação com outro homem, uma mulher querer também assumir uma outra relação com a outra mulher. Isso é tudo uma questão da pessoa
sentir o desejo, né, sentir a vontade e querer realmente passar não por cima da sociedade, mas mostrar que eles também merecem respeito. Então eu gostaria de saber qual que é a diferença entre a união estável e o casamento, né, homoafetivo, se é que assim a gente pode dizer. A diferença, na verdade, a diferença que existe entre qualquer tipo de união estável e qualquer tipo de casamento. Quer dizer, o casamento ele te garante uma formalidade maior e a prova do casamento ela é mais fácil porque você tem lá a certidão de casamento, você muda o status civil, coisa que na união estável você não muda seu status, e na união estável ela é mais informal, apesar de que hoje você pode registrar a sua união estável, seja um homem ou uma mulher, sejam 2 homens ou 2 mulheres. Você pode levar no cartório e registrar essa união estável, que te dá algumas garantias, te dá alguma publicidade, né? Não chega a ser um casamento, porque não tem a formalidade do casamento, tanto para fazer quanto para desfazer, mas te dá alguma garantia, isso para casais heterossexuais ou homossexuais. Então agora nós vamos passar a palavra para os demais componentes do grupo, aqueles que puderam estar presentes, né, que os demais, por questões de trabalho, não puderam comparecer. Tá bom, Alexandre? Eu agradeço. Bom dia, e na prática, o que isso muda? A decisão do STF, então vamos tentar lembrar, né? Em 5 de maio desse ano, o STF decidiu a DPF 132 e a DIN 4277, em que o STF fez uma interpretação conforme a Constituição, para dizer que onde o Código Civil fala união estável, se reconheça qualquer tipo de união estável, não necessariamente uma união estável entre homens e mulheres, mas que para o STF o direito de igualdade significa que eu não posso discriminar pessoas por causa do seu sexo. Como provar a união homoafetiva? A comprovação se dá de maneira semelhante às outras uniões estáveis. Você tem que ter a publicidade, a durabilidade e o objetivo de constituir família. Então, você somando esses 3 requisitos, você comprova a existência da união estável. Quais os direitos os casais do mesmo sexo já possuem no Brasil? Bom, a partir dessa decisão do STF, eles têm então a possibilidade de registrar a sua união estável no cartório. A decisão, é bom te lembrar que a decisão do STF é vinculante. Isso significa que se algum cartório se recusar, e mesmo que algum juiz se recusar, eu posso reivindicar isso perante o judiciário até chegar ao STF, se for o caso. Então nenhum juiz pode se recusar mais a isso. Então, com a união estável vem a garantia da partilha de bens em caso de separação ou morte, o direito à pensão, vem a possibilidade de colocação do companheiro ou companheira em plano de saúde, talvez a adoção, mas essa é uma questão um pouco mais polêmica, já há algumas decisões nesse sentido. Então praticamente todos os direitos de qualquer tipo de união estável. Quais os países o casamento gay é legalizado? A gente tem, tem uma lista aí de uns 8, 10 países. Tudo começou, na verdade, na Europa, salvo, se eu não estou me esquecendo aqui, começou na Holanda, mas eu tenho alguns países na Europa, então além da Holanda, Suécia, Espanha, Portugal, Argentina, a Cidade do México, mais alguns 2 ou 3 países que já regularizam como casamento. Como união estável, a maior parte dos países da Europa já reconhece como união estável, a boa parte dos países da América Latina já reconhece, inclusive Uruguai, Bolívia, Colômbia, e por leis, né? A África do Sul reconheceu através da justiça, foi a Suprema Corte da África do Sul que obrigou ao reconhecimento do casamento. E o Brasil, na verdade, antes dessa decisão do STF, era o único na América Latina, praticamente o único que não reconhecia. Professor, bom dia. Fazendo essa pergunta que a Ed fez, podemos dizer então que o casamento homoafetivo ele está legalizado no Brasil? Bom, é difícil responder. Legalizado ele não está. É um pouco difícil responder a pergunta porque a gente tem que pensar o seguinte: não existe nenhuma lei que prevê explicitamente nem a união estável. Como a decisão do STF ela é vinculante, eu tenho não uma legalização, mas uma sentença que garante o reconhecimento da união estável vinculante, com força vinculante.
Só que, depois que houve a decisão do STJ, vários juízes passaram a permitir a conversão da união estável em casamento. Então é bom a gente lembrar que, para qualquer tipo de união estável, eu tenho a possibilidade da conversão dela em casamento. De homens e mulheres, enfim, a partir do artigo 1723 do Código Civil, ele fala da união estável e dali em diante ele fala sobre a possibilidade da conversão. Isso já é um procedimento previsto até da Constituição. A partir da decisão do STF de maio, alguns juízes passaram a permitir a conversão, já que o STF reconheceu como união estável, os juízes passaram a entender que tudo decorrente dali também se aplicava. Então, nós temos já mais de 15 casais de maio para cá que já conseguiram a conversão da união estável em casamento. Então, a gente não tem uma lei, mas nós temos algumas decisões. E, recentemente, há 2 ou 3 semanas atrás, o STJ, numa decisão de 4 votos a 1, referendou essa ideia de que é sim possível a conversão da união estável como efetiva em casamento. E aí, para os alunos, vale a pena dar uma olhada no voto do relator, Salomão, que é um voto brilhante. Ele vai trabalhar com essa questão do direito de igualdade, do direito da diferença. É um voto que vale a pena ser estudado. Professor, nós temos um grande problema dentro da nossa sociedade, que é a aceitação desse casamento. Então nós ainda vivemos em uma cultura que ela tem a represária, que ela tem a discriminação. Na opinião do senhor, o que o senhor acha que deveria ser feito ou o que falta para a sociedade vir aceitar essa situação, como já é em demais países, e no nosso país isso pudesse ser aceito sem essa discriminação, sem essa violência que certos casais estão sofrendo e de certa forma é desagradável a todo mundo? Às vezes a gente não sabe se a violência contra homossexuais no Brasil ela aumentou ou ela só se tornou mais visível, né? Porque notícia de violência contra gays no Brasil, quem mexe com isso sabe que isso sempre existiu, violência, morte, agressões e tal, mas de repente isso passou a ter maior visibilidade. Então eu não sei se a violência está aumentando ou se ela está tendo mais visibilidade. De uma certa forma, me parece que talvez a violência, em um certo sentido, aumentou, porque, e aí já respondendo então a sua pergunta, me parece que a gente está vivendo um momento de transição. Então me parece que nós estamos, se você pegar as pesquisas reiteradas que vêm sendo feitas sobre homofobia no Brasil, você vê que a porcentagem de pessoas que aceita com naturalidade, ela vem crescendo. E é claro que aqueles que não aceitam, aqueles que são reticentes, eles tendem a se bravejar mais. Então, me parece que nós estamos vivendo esse momento de transição, e por causa da transição, de repente, talvez a violência ou aparece mais, ou tem sido maior, enfim. O senhor acha que poderia ter um trabalho mais específico, mas bem feito, perante igual a televisão? Tem trago novelas, né? Reportagem, não de uma forma agressiva, de forma alguma, mas de uma forma sutil, delicada, em relação à família, a essa aceitação? Eu acho que nós estamos vivendo esse momento de transição interessante, e é interessante porque a forma como isso tem sido apresentado tem mudado. Nós eliminamos a figura da exposição do homossexual caricatural, quer dizer, estereotipado. Nós temos cada vez mais mostrado na televisão pessoas homossexuais ao invés de mostrar tipos, né? Então de repente uma pessoa encontra um homossexual e fala: nossa, eu não sabia, você não parece, né? Porque a visão que ela tem é que todo gay é, sei lá, é aquele tipo que ele vê na televisão, no programa de humor. Então, o que me parece que falta pra gente acho que são duas coisas, né? Educação para a cidadania. Então, eu acho que um curso de direito, por exemplo, que esteja abrindo esse espaço é algo fantástico, e a disseminação que vocês têm a responsabilidade de fazer, né? Então, educação para a cidadania, educação em direitos humanos e a convivência. Não tem como você saber eliminar seus preconceitos, suas preconcepções, se você não conviver, se você não sentar junto e conversar. Você vai continuar alimentando uma série de ideias que vêm sendo passadas. Professor, bom dia. Gostaria de saber qual foi o seu sentimento após ter conseguido celebrar a sua união estável. Eu fiquei muito feliz, né? Em novembro do ano passado, eu e meu companheiro, ele é português, ele tem dupla nacionalidade,
Então a gente conseguiu celebrar o nosso casamento no Consulado de Portugal, aqui em Belo Horizonte. Aqui, inclusive, é aliança. E aí, em julho desse ano, dia 30 de julho desse ano, a gente celebrou a cerimônia religiosa lá no Rio, lá em Niterói, com um pastor presbiteriano que fez a nossa cerimônia. Então, para nós é uma conquista muito interessante. E agora a nossa luta é para reconhecimento civil para efeitos no Brasil, né? Por enquanto a gente não tem reconhecimento ainda no Brasil. Você podia falar assim, para a gente um pouco sobre a sua experiência após a conquista da sua união estável, do reconhecimento? O que você acha que mudou na sua vida? Coincidiu, né, tem coincidido essa mudança com o reconhecimento pelo STF. Então está sendo tudo muito ao mesmo tempo, né? Parece até que a gente combinou que acontecesse tudo ao mesmo tempo. Então eu tenho estado muito feliz de imaginar que o Brasil está podendo mudar e está podendo discutir isso, que isso é algo que, por exemplo, está sendo parte de um currículo de uma faculdade de Direito. Essa tipo de discussão que, quando eu fiz faculdade, nem foi tanto tempo assim, era algo impensável de ser discutido dentro da faculdade de Direito. Então, acho que a gente está mudando e essa mudança está sendo, acho que para quem está de fora está sendo uma mudança rápida. Para quem está aqui dentro já há mais tempo, está dando graças a Deus que finalmente a coisa está começando a mudar. O Brasil está começando a deixando de ser o último país a reconhecer esse tipo de coisa. Você poderia, assim, finalizando a nossa entrevista, deixar uma mensagem para o grupo, para as pessoas que você quisesse passar? Bom, para aqueles que são homossexuais, para aqueles que vivem isso como um drama, como algo ruim, esses dias uma ex-professora minha lá que está agora no Rio de Janeiro falou de filho de uma amiga dela de 19 anos que se suicidou por causa de bullying, por causa de homofobia, ele não aguentou a pressão e se suicidou. Então, para essas pessoas, o que eu posso dizer as coisas estão mudando, como tem uma campanha nos Estados Unidos que diz as coisas estão melhorando. Então, as coisas estão mudando, vocês que são mais novos, vocês vão pegar um mundo muito diferente do que a gente pegou. Então, estejam firmes aí, porque a coisa vai melhorar. E para os estudantes de Direito, uma coisa que eu sempre falo como professor, estudem, não tenham uma cabeça fechada na lei, a lei não dá todas as respostas, questionem, porque foi a partir desses questionamentos que a gente chegou até aqui. Se nós continuássemos aplicando a lei e a Constituição de maneira como ela era até então, nós estávamos até hoje com as mulheres sendo relativamente incapazes, os filhos havidos fora do casamento como filhos espúrios. Foi porque nós começamos a questionar e não aceitamos como as coisas são que nós podemos chegar hoje numa cultura de direitos humanos que me parece começa no Brasil uma cultura interessante nesse sentido. Bom, então nós estivemos aqui com o professor Alexandre Bahia e nós agradecemos, pela repleta contribuição para o nosso trabalho, que com certeza só vai vir a enriquecer. Estaremos, através da autorização dele, estaremos divulgando esse trabalho, essa entrevista, até mesmo para que todos possam acessar, possam de alguma forma tirar também um pouco a dúvida, se ainda, já que o nosso maior dilema é justamente essa dificuldade de esclarecimento, então acredito que com a entrevista também vai servir para as pessoas terem um maior esclarecimento. Agradeço então, Alexandre, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu agradeço, obrigado.